Ok, então hoje, dia 8 de julho de 2021, 14 horas e 28 minutos aproximadamente. Então, nós estamos aqui com a aluna do curso técnico em agropecuária, Kailane Gomes Conte, perdão, que vai apresentar o relatório de estágio curricular supervisionado desenvolvido na Cooperativa Regional Agropecuária Sul Catarinense. A partir de agora, então, Kailane, tens aí tempo que tu precisares, em média, em torno de 20 minutos, algo parecido, tá? Se precisar passar um pouquinho, não tem problema. E depois, então, a gente abre as perguntas ao membro da banca, professor Paulo Júnior, ao qual a gente, de antemão, agradece, né, por ter aceito o convite de participar como membro avaliador da tua apresentação. Também agradeço a presença da Lidiane, né, do SEGEX, que também estará conosco até o fim dessa apresentação. Então, a partir de agora, Kailane, a palavra é contigo. Obrigada. Eu vou desligar a câmera, tá, também, e depois, quando você terminar, eu retorno e também peço aos demais para fazerem a mesma coisa. Deixa eu botar aqui. Aqui. Tá todo mundo me vendo? Eu acho que sim. Sim, todos estão te vendo, tá? Fica bem Tá. tranquilo, tá? Pode apresentar. Obrigada. Eu sou a Kailane Gomes Conte. Hoje eu vou apresentar a defesa de estágio curricular supervisionado, que eu realizei na Cooperativa Regional Agropecuária Sul Catarinense, aqui no município de Turva. O meu orientador é o professor Dr. Nestor Valdir Panzenhagem, e a banca é composta pelo professor Paulo Fernando Mesquita Júnior. E a data de hoje é 8 de julho de 2021. Tá passando. Aqui. A identificação da empresa. O nome fantasia da empresa é Copersuca, a filial 28. Ela é localizada na Rua Rui Barbosa, número 440, no bairro São Cristóvão, em Turvo, Santa Catarina. A razão social é a Cooperativa Regional Agropecuária Sul Catarinense. O CNPJ é 86 512 647 001 18. O meu supervisor de estágio foi o engenheiro agrônomo Juliano Zilli Favarin e a área de atuação do estágio foi agropecuária. O período de realização do estágio foi de dia 22 de abril a 23 de maio de 2021 e teve a duração média de 194 horas. Histórico da empresa. Por volta da década de 70, os agricultores da região de Turvo passavam por inúmeras dificuldades, sendo elas a baixa produtividade e a falta de opção de comercialização de produtos agrícolas na região. Frente a essas dificuldades, um grupo de agricultores de origem europeia, relativamente grande esse grupo, resolveram se unir para combater essas dificuldades. Então, no dia 20 de dezembro de 1964, inspirado pelo recém-impossado governo militar de direita, foi criada em uma assembleia a Cooperativa Agropecuária de Consumo de Turvo Limitada, que continuou crescendo ao longo do tempo. 15 anos depois, houve a incorporação da Cooperativa de Produtores, localizada no município vizinho Araranguá, que fez com que a cooperativa aumentasse a sua área de atuação para todo o sul de Santa Catarina, e assim sua razão social. Sendo assim, ela passou a ser chamada de Cooperativa Regional Agropecuária Sul Catarinense, com a sede aqui em Turvo. A empresa continuou crescendo ao longo do tempo e continua crescendo até hoje. Ela tem, além das agropecuárias, um parque industrial localizado aqui no município de Turvo, que é muito tecnológico e que... calma. E que é responsável pelo processamento do arroz branco e hiperbolizado de boa parte da região. Além disso, ela conta com um centro de distribuição, localizado aqui em Turvo também. Conta com 8 lojas agropecuárias distribuídas pela região. E conta com uma rede de supermercados e com uma loja de peças agrícolas. A infraestrutura da empresa.
A agropecuária está localizada em uma área de 1,2 hectare. Nessa área está localizada a central de distribuição, que contém um grande depósito de insumos agrícolas, abastecendo suas 8 lojas. Contém a loja de peças, que, além da venda de peças agrícolas, ela oferece manutenção para seus associados. Essa loja fica do lado da agropecuária, bem próximo mesmo, na mesma área ali. Contém um galpão de armazenamento que armazena as rações e derivados de soja, trigo e arroz. Ela contém, junto nessa área, tem uma ala disponibilizada apenas para armazenagem de agroquímicos e outra ala destinada à embalagem, a depósito de embalagens vazias, que os produtores, depois de utilizarem o que estava dentro, né, eles vêm até a agropecuária e depositam essas embalagens ali. Além disso, ela tem alguns veículos próprios, que são um caminhão para entrega de alguns produtos e transporte de outros, um carro que, além de ser utilizado para fazer entrega, ele é utilizado para fazer visitas técnicas e coletar solo para análise. E uma empilhadeira para usar dentro da agropecuária, que também é usado pela central de distribuição atrás. Essa aqui é a área da empresa, retangular aqui, vermelha. Esse prédio fica a agropecuária, o prédio da frente menor, e atrás está os galpões e a loja de peças agrícolas. Essa é a fachada da loja, que ela foi reformada há 2 anos atrás. Começou reformada e foi reinaugurada em 2020, no início de 2020. As atividades desenvolvidas. Entre as atividades que eu realizei são a revisão de conteúdos técnicos sobre a cultura do arroz, a venda de produtos no balcão da loja agropecuária, a conferência de estoque, a organização das prateleiras de medicamentos para uso animal e a higienização do balcão de vendas. A revisão da cultura técnica do arroz foi feita através de um livro chamado Ecofisiologia do Arroz, visando altas produtividades, que foi proposto pelo supervisor de estágio. Então, durante a realização do estágio, enquanto eu não estava fazendo nada, ou eu estava de folga, assim, sem fazer nada, ele propôs que eu lesse esse livro. E ao final do estágio, ele fez algumas perguntas em relação a esse livro, para ver o que eu tinha entendido ou se eu tinha alguma dúvida. Esse livro aborda inúmeros assuntos, porém, eu li da página apenas 19 a 86, porque o livro é um pouquinho grande. Dentro dessas páginas, ela falava de inúmeros assuntos. Um dos assuntos foi as fases de desenvolvimento da cultura e práticas de manejo em cada uma dessas fases. Ela falava também sobre pragas recorrentes na cultura e sobre a escolha de cultivar. A escolha de cultivar é muito importante porque não é toda cultivar, que é adaptada a todas as regiões do Brasil ou para todo tipo de sistema de plantio. Aqui na região de Turvo, os agricultores usam mais o sistema pré-germinado, irrigado. Então, eles têm um número restrito de cultivares de preferência. Uma das cultivares de preferência deles é a CS 121 CL. É uma cultivar, que foi desenvolvida pela EPAGRE, por pesquisadores da EPAGRE. Tem um barulho atrás, desculpa, está me incomodando. Foi desenvolvida por pesquisadores da EPAGRE e ela tem tolerância a herbicidas Only e Fix, que são usados no sistema Clearfield. Além de ter a tolerância desses herbicidas, ela tem elevado potencial produtivo, uma tolerância ao acamamento e também pode ser usada em semeadura de solo seco. Além disso, óbvio, ela tem um alto rendimento industrial e adequação a processos de carbonização. Então, é uma cultivar que é muito usada pelos produtores. Porém, ela não é de agora. Ela não faz muitos anos que está no mercado. Ela está no mercado desde o ano passado, do início do ano passado. A venda de produtos no balcão da loja agropecuária era feita
por um computador. Então, o cliente chegava, pedia o que ele queria e a gente pesquisava no computador ou inseria um código que tem em cada produto. Alguns dos produtos mais vendidos na loja por mim, no período que eu trabalhei no balcão, foram o farelo de arroz, o farelo de soja, o farelo de trigo, milho em grãos e milho picado. O farelo de arroz ele é obtido pelo processo de beneficiamento desse cereal. O tegumento ele é separado do grão e recebe o nome de farelo de arroz. Ele tem consideráveis características e o que faz que o pessoal aumenta o consumo para usar como fonte de energia para suínos e aves, substituindo o milho, porque ele tem mais nutrientes que contém altos níveis de fósforo, proteína e lipídios. Já o farelo de soja, ele é um importante ingrediente alimentar na nutrição dos animais, porque ele tem um balanço de aminoácidos excelente. Isso é considerado como o mais adequado suplemento proteico vegetal disponível. Além disso, ele é um importante ingrediente usado na fabricação de rações para avicultura, suinocultura e bovinocultura de corte e para leite. Já o farelo de trigo, por conta da sua alta digestibilidade, ele tem sido usado para substituir os grãos cereais. É normalmente como fonte de energia e proteína e concentrados para vacas em lactação. A energia contida no farelo de trigo é similar à energia contida nos grãos de milho. Porém, a energia está em formato de fibra digestiva e já a do milho está em formato de amido. Então, eles preferem utilizar o farelo de trigo do que o milho. O milho em grão, o pessoal normalmente comprava para alimentar frangos para consumo próprio. Eles iam consumir depois, não iam vender nem nada. E o milho picado, a fabricação desse produto ela é feita a partir da quebra do grão do milho. Essa quebra ela é realizada aqui na indústria em Turvo, aqui no município, e ela pode ser usado, o milho picado ele pode ser usado para alimentação de aves e suínos, e também pode ser misturado ao concentrado para aves e suínos de corte ou de postura. A conferência de estoque. Todo produto que entra na loja, ele passa por um sistema que tu tem que cadastrar o produto e dizer quantos veio naquele pedido, porque se faltar alguma coisa, ou se estiver sobrando alguma coisa, significa que ocorreu algum problema durante o cadastro desse produto. Então, vai ser verificado. Além de passar por esse sistema, é feita a conferência do estoque pelo menos uma vez por mês, no qual é emitida uma nota com a quantidade de produtos que tem no estoque do sistema, e tu precisa contar Pois é, travou. Eu achei que fosse talvez até a minha internet. Estás me ouvindo, Paulo? Sim, Nestor, estou te ouvindo. Tá ok. Então deve ter sido o problema dela lá mesmo. Lidiane, estás nos Cortadinho. ouvindo? Ela acabou de sair. E ela já deve estar entrando novamente. Vamos aguardar um pouquinho, então. Um problema muito semelhante aconteceu comigo essa semana, numa outra defesa, mas o problema era meu, e eu não estava me dando conta. E aí eu fiquei conversando aqui, na verdade eu estava fora, e a apresentação estava continuando. Aí lá pelas tantas, como ninguém mais me respondia, mas diferentemente de agora que você me respondeu, Paulo, eu acabei saindo e retornei.
No que eu retornei, a apresentação estava chegando no final. Quer dizer, o problema era meu. Mas agora, pelo visto, não. Eu acho que é dela. A Lid também saiu. Pois é, que estranho. Saímos e entramos todos de novo. O que tu acha? Ah, não, a Karen voltou. É. Caiu a minha câmera, mas tem internet. Não, tá tranquilo, Kailane, acontece. Tá? Aconteceu conosco essa semana também, estava mesmo comentando. Não tem problema, tá? A Lidiane também já retornou, não sei, ela Agora voltou? também saiu. Agora voltou? Não, pode colocar a apresentação de volta, Kailane pode continuar, sem problema. Só deixa eu arrumar a rede, porque eu acho que deu algum problema. Não, tá dizendo que tá estável. Se cair de novo, eu vou ver, porque minha câmera vai desligar. Não tem problema. Onde é que vocês pararam de me assistir? Nós estávamos no slide 8, se não me falha a Eu memória. fui Não, falando 8 de não, novo. 9. Quer que eu volte pra trás, professor? Bota para apresentar novamente, Tava falando da questão do estoque, né? do estoque, é. Era aquele slide do estoque. Tá. Uhum. Tá, pode colocar a apresentação agora de novo, daí você pode continuar. Tá, eu vou continuar de onde eu tava no estoque. Eu vou começar a falar tudo de novo, pode ser? A partir do estoque, né? Isto, mas Isso. coloca já para apresentar. Não sei se a gente não está vendo a tua apresentação agora. De novo? Mas tava. Ai, Jesus amado, começou a fazer isso. Não, fica tranquilo. Vai dar tudo certo, daqui a pouquinho dá certo. Caso tu não consigas, você consegue ver a tua apresentação aí contigo, né? Consigo, eu acho que vocês também Tá. agora. Não, agora tá entrando. Deixa eu botar lá onde o professor falou antes. É, aquele dos estoques lá. Aqui onde tá. Agora tá certo? Ainda não apareceu a tua apresentação. Bota os slides ou clica neles. Agora foi? Agora foi, beleza. Pode continuar a partir daí. Tá bom. A conferência de estoque. Todo produto que entra ou sai da loja, ele passa por um sistema, no qual ele é cadastrado como entrou ou como saiu. Mesmo tendo esse sistema, uma vez por mês é emitida uma nota com todos os produtos que contam no estoque do computador, desse sistema, para verificar. Então, cada prateleira tem um código em cada produto. Todo produto tem código diferente. Então, a emitida é uma folha com esses códigos que tu tem que conferir manualmente e contar quanto está faltando ou quanto está sobrando, para ver o que aconteceu. Se foi levado e não foi trazido de volta, porque muitas vezes eles levam para provar. Porém, até agora todos estão saindo de volta. Mas às vezes pode ocorrer de ter levado para provar e não ter ficado anotado. Ou pode ocorrer também de, por exemplo, tu levou, não serviu, tu veio devolver e também não foi anotado. Então, a gente faz essa conferência manualmente para ver o que aconteceu. Porque pode dar problema depois, mais para frente. Então, todo mundo, uma vez por mês, faz essa conferência das prateleiras. Tanto das coisas que estão aí na frente, quanto estão na parte de trás. Porque as botas, por exemplo, como está ali na frente, esses sapatos, eles não ficam todos ali na frente. Bota um de um tamanho, e daí depois, outros tamanhos, a gente pega lá atrás, porque senão fica muito na frente. E daí a gente conta lá atrás também, para ver se não está faltando. Se estiver dando problema, muita diferença, a gente avisa uma pessoa que está no balcão, normalmente era o Leandro, que era responsável enquanto estava lá, para ver o que aconteceu. E para ver o que ele vai fazer em relação a isso. Mas a que eu tive lá, tudo deu certo, todo o estoque estava batendo. A organização das prateleiras de medicamento para uso animal. Os medicamentos para uso animal ficam nessas prateleiras atrás do balcão de vendas. Alguns medicamentos, que não estão aí, eles precisam de refrigeração constante. Então, eles são colocados em uma geladeira que é destinada apenas para o armazenamento deles. Então, tirando esses que estão na geladeira, todos os produtos ficam aí. Durante o meu estágio, eu fiz a limpeza dessas prateleiras, né? Eu tirei um pó e verifiquei se estava
todos os produtos estavam na validade, se algum tinha passado, estava perto de vencer. Então, se algum tivesse vencido, eu precisava tirar e informar para o Leandro, que daí ele ia mandar para a central, que ia fazer a troca desse produto por outro produto dentro da validade. Mas, fora isso, eu só precisei dar uma limpada e organizar, porque os produtos estão organizados certinho com código. Então, eles estão à ordem, para não ter muita troca. E eu coloquei alguns produtos que estavam faltando, que haviam chegado de pedidos. Quando o produto falta, tu precisa fazer um pedido para a central e a central vai fazer esse pedido para a empresa. E daí, quando chega, tem todo aquele negócio de botar no sistema, organizar e botar na prateleira. A higienização do balcão de vendas. Como eu realizei o estágio durante a pandemia da Covid-19, a empresa seguia todas as normas de segurança obrigatória. Então, além de disponibilizar o álcool gel na entrada da loja e manter um certo distanciamento dentro da loja, era feita a higienização algumas vezes ao dia desse balcão, porque havia um número muito constante de clientes. Então, a gente precisava estar sempre limpando certinho para ocorrer o risco de não ter nada, porque já ocorreu um surto da Covid dentro da loja, um tempo, eles tiveram que fechar e arrumar tudo. Ademais, era isso. Eu não sei se eu falo as considerações finais agora, o professor quer falar alguma coisa antes? Eu acho que você pode finalizar, tranquilo. Posso? Pode. A empresa tem um dos melhores atendimentos ao cliente que eu já vi até hoje, e eu já entrei em muita loja. Eles são extremamente organizados, tudo ocorre como deve ser, nunca tiveram um problema com o cliente, de produto nem nada. Todos os clientes que vão lá, eles são a maioria, não posso dizer todos porque tem uns que não são, mas a maioria é super simpática, sabe o que quer pedir. Se tu errar alguma coisa, eles vão entender que tu é estagiário ou tu é novo. Eles nunca fizeram nada. Assim como os técnicos que estão lá. A empresa conta com 5 técnicos e um engenheiro agrônomo, que é o gerente dessa loja e de todo o departamento técnico. Eu aprendi muito fazendo estágio, porque a gente aprende na sala de aula algumas coisas que a gente não vê diariamente. A gente aprende de um jeito, mas na hora de pôr na prática é muito diferente. Então, esse estágio ensinou muito para mim, como é que funcionava tudo certinho. E eu gostei muito de fazer. Eu gostaria que tivesse mais tempo, porque como é uma loja, tem umas coisas que eu preciso aprender e que levam um tempo. Aí, quando eu comecei a pegar o jeito de onde ficava cada coisa, já estava bem experiente, o estágio acabou. Eu fiquei um pouco triste, porque eu realmente gostei de fazer esse estágio. Me ajudou muito a entender o que eu tinha aprendido em sala de aula. Acrescentou muito para mim. E eu acho que vai me ajudar muito no mercado de trabalho, quando eu for trabalhar em algum lugar, fazer alguma entrevista, essas coisas. Eu já sei como eu tenho que agir e como é que funciona certinho cada coisa em cada lugar, e que o que está nos livros e o professor explicando em sala de aula é um pouco diferente do que a gente aprende normalmente. Ademais, era isso. E agora? Muito bem. Então, agradecemos aí a apresentação, Kailane. Já na sequência, então, eu passo a palavra ao professor Paulo Júnior, que vai então fazer alguns comentários, tirar algumas dúvidas, fazer algumas considerações em relação ao teu relatório e também a tua apresentação. Então, com a palavra, professor Paulo. Então, mais uma vez, parabenizar o professor Nestor, a Kailane pelo trabalho, né, para esse fechamento desse ciclo. No relatório, o relatório está bem escrito, né, ele é autoral, é a tua escrita, é o que tu fez, então acho bem tranquilo. Não vejo problemas nenhum na parte do relatório. A única coisa assim que pode fazer, que é um detalhezinho, é que tu apresentou todas as figuras no contexto, né, no texto, porém a primeira figura do teu trabalho, do teu relatório, tu não apresentou. Tipo assim, tá falando da imagem do depósito, figura 1, daí lá embaixo vai aparecer. Todas as outras tu já apresentou ela no texto e apresenta logo em seguida. A figura 1 não, pelo menos no relatório que eu tive acesso, tá? Depois tu dá uma olhada, essa é só observação técnica, assim, não tem nada, tá? Mas no resto tá muito, como eu falei, é bem autoral, tá um relatório bem
escrito, enxuto, é o que tu fez, tá? Algumas coisas depois, assim, que eu achei bem bacana, que foi a questão que tu apontou, uma recomendação técnica, depois eu vou conversar mais além. Acho uma coisa bem importante a gente até sugerir para os próximos, né, alunos que vão fazer estágio, isso é interessante, que é uma visão de vocês, né? Tá? E, então é isso do relatório, tá? Agora da defesa. Primeira coisa assim, que eu queria perguntar para ti, foi a tua primeira oportunidade assim, de emprego, de estar envolvida assim, numa instituição assim, dessa maneira? Uhum. Tá, daí eu queria assim, como é que é cumprir horário, como é que lidar com a... Na escola a gente é professor, né? Vamos dizer, a gente, entre aspas, dá ordens, ou dá indicativos, dá instruções, mas ali tu vai ter um chefe, uma chefia, né? Que vai estar te chamando a atenção, ou te sugerindo alguma coisa. Então, como é que foi essa questão de cumprir horários, o relacionamento com a tua equipe de trabalho, né? E mais, né? Como é que foi fazer tudo isso dentro de uma pandemia, né? Então, daí tu tem todos esses protocolos que falou, a questão de ter segurança e insegurança por ter que sair de casa e para um ambiente a atender ao público, né? Então, eu gostaria que, assim, tu fizesse alguma observação em relação a isso, como é que tu sentiu, como é que é vivenciar esse ambiente de trabalho e ainda mais numa pandemia. Olha, no quesito cumprir horário, eu gostei. Eu gostei de ter um horário para mim entrar, para mim sair assim como eu tinha na escola, porque eu gosto de rotina. Eu gosto de ter um horário para fazer cada coisa. Então, eu particularmente gostei. Eu gostava de levantar cedo e ir até lá. É um pouco longe. Fica 2 km da minha casa. Mas eu gostava. A equipe com quem eu trabalhava, eles eram super pacientes em te explicar alguma coisa. Eles, se precisava chamar atenção, eles não me chamaram, que eu me lembre. Mas se precisasse de alguma coisa, eles chegavam em ti e diziam, ó, você fez tal coisa, precisa arrumar. Eles eram calmos em relação a isso. Não era aquele tipo de gente muito chata, sabe, que fica brigando e essas coisas. E se tu pedisse para explicar alguma coisa, como eu fazia, porque eu gostava de ler bula dos remédios. Eu gostei muito de ler a bula dos medicamentos. Então, se eu tinha alguma dúvida, eu pedia para algum dos técnicos que estavam ali, ou até para outro estagiário que está fazendo comigo, e agora trabalha lá, para me ajudar. Então, eles eram super pacientes e tudo. Até o Juliano, que era o meu supervisor de estágio, e o agrônomo, ele também, se precisasse de alguma coisa, ele falou que podia falar com ele. Tanto que um dia eu queria falar com ele, ele disse que eu podia ir lá super de boa e foi super paciente comigo. No quesito pandemia, era para mim ter começado o estágio antes. Era para mim ter começado dia 19 de abril. Porém, a minha mãe estava com suspeita de Covid. Então, ela fez o teste e, como eu moro na mesma casa que ela, eu tive que esperar o resultado sair. Porque se ela tivesse, não podia sair de casa assim também com ela. Então, eu comecei uns dias depois do teste sair. Foi depois do feriado. E daí, eu fui de boa. A gente usava máscara. Aí, eu vinha embora de meio-dia, trocava essa máscara para não ficar sempre com a mesma. Mas, no ademais, a pandemia não foi muito ruim, tipo, no quesito do estágio, sabe? Porque não tinha, tipo, muita gente no mesmo lugar. Era sempre espaçado. Ninguém ficava todo mundo agrupado num lugar só. Ou não tinha sempre muito cliente. Sempre tinha uma hora que tinha, óbvio, tinha hora na sexta-feira. Por algum motivo, acho que eles não achavam que eu ia abrir no sábado. Então, na sexta-feira tinha um fluxo muito grande de clientes. Mas não era, tipo, o dia todo. Era só em alguns momentos. Mas para mim, no demais, foi bem de boa. Foi bem tranquilo. Que bom. Que bom, que bom. A gente vê que a empresa é uma empresa, assim, bem, como tu falou, bem organizada, uma empresa grande, já tem um histórico, né? Então, acredito que a preocupação com o atendimento, com o protocolo, tudo assim, então, isso já dá uma segurança a mais para ti, né? Uma coisa que eu achei bacana do teu supervisor foi a questão da indicação da leitura, né? De todas as bancas, assim, que eu acompanhei, é a primeira vez que eu vejo um supervisor que sugere, não sei, na do Piero também, ele indicou algumas leituras, mas achei interessante, né, essa questão de indicar a leitura e depois tentar absorver o que tu, né, conseguiu incorporar daquela leitura. Esse material que ele indicou, tu teve acesso no nosso campus ou não? Esse livro? Esse livro, eu não lembra? Não me lembro. Nenhum professor indicou. E também na biblioteca eu não lembro de ter visto. Mas parece ser um livro de referência para eles, né? Uhum. Em relação à cultura do arroz, então talvez uma coisa que a gente possa observar na nossa instituição. Daí, em relação aos cultivar ali do arroz, que é a principal área na região, né? Tu falou do SCS 121, né? Que seria hoje cultivar mais preferido, é um cultivar recente, mas aí outros? Tu teve contato com outros? Por que esse hoje, dentro já explicou bastante, mas hoje é predominante esse,
ou tem outros que estão concorrendo de igual ou um pouco menos em relação ao plantio? Tem outras que são mais usadas, mas daí eu posso te falar se tu quiser, porque eu anotei. Só que essa foi uma cultivar que eu vi mais agora, que ela é muito nova. Então, tem bastante gente usando como novidade. Eles estão gostando bastante. Mas também tem outras que também estão sendo muito utilizadas. Não é, então ela não é, ela tá, como vamos supor, recente, tem bastante saída, mas ela não é a predominante, então ainda tem outras. Não, tem outras também que estão no mesmo nível dela. Kailane, em relação a. Teve alguma visita técnica ou teve essa oportunidade ou não? E a campo? Depois que eu escrevi o relatório e mandei pro professor, tava me lembrando hoje de noite. Eu fui um dia pegando os maracujá com o Ezequiel, que é um dos técnicos. Porque a empresa. Oi? Ele foi meu colega no curso de tecnologia em redes, Ezequiel. Sério? Ele é bem gente boa. A gente foi lá pegar uns maracujá para levar no mercado. Tem um bichinho me incomodando. E daí, porque como o mercado é deles, então eles plantaram maracujá e colheram. Só que eles iam fazer tipo uma área de teste, sabe? Só que como veio a pandemia, eles não podiam estar gastando com coisa que eles não deviam, porque eles não sabiam como é que a pandemia ia afetar a empresa. Então eles resolveram não fazer nada, mas eles já tinham plantado maracujá, então eles só cultivaram, mas eles não tiveram nenhum manejo nesse maracujá nem nada, só deixaram crescer. E daí a gente foi lá buscar para levar no mercado. E daí depois que eu escrevi o relatório, eu me lembrei do maracujá e fiquei assim, Mas fora essa, não teve nenhuma outra experiência, tipo, nas culturas do arroz, chegou a fazer visita técnica? Não, porque quando eu fui pedi para fazer o estágio lá, ele falou que uma das culturas que a gente ia ver era arroz. Só que como eu comecei um tempo depois do que eu deveria, desde quando eu fui falar com ele, já tinha passado aqui na região, já tinham colhido tudo, estava tudo certinho. Então, o que eu fiz sobre arroz foi mais na revisão do livro. Mas ele foi bem explicativo, aquele livro, e deu de entender bastante coisa. Mas que bichinho chato. Isso é uma coisa importante também, né? O período de estágio. Que eu ia fazer uma pergunta para ti se o tempo de estágio é o suficiente. Tu já me falou nas tuas considerações que tu queria mais estágio. É que eu acho que realmente quando a pessoa está se habituando ali ao ambiente, que começa a poder explorar mais, vocês já estão terminando de estágio. Então é uma coisa que eu também concordo, que o tempo de estágio tem que ser maior. E a questão do período, né? Porque assim, se tu vai para fazer um estágio numa área que é o cultivar do arroz e tu vai num período que tu não tem essa possibilidade de visita técnica, né? De certa forma prejudica todo esse teu conhecimento que tu teria, essa conhecimento de teoria e prática, né? Então essa questão do tempo de estágio, né, o período e o tempo quando vai ocorrer, é uma coisa que a gente vem trabalhando para mudar essa questão de estágio, eu acho importante. Em relação como tu estava trabalhando no balcão, né, principalmente em relação ao arroz, tipos de praga, assim, que geralmente o pessoal tinha muito problema na cultura do arroz, tu lembra? O que tu atendeu, assim? Eu não atendi problemas de praga, porque já tinham colhido, então eles já tinham resolvido o que tinha, mas eu lembro de ter lido também e perguntado pro técnico. Tava ali algumas pragas, e eu sei que uma praga que era bastante recorrente, que teve, eu acho que ano passado, no Timbé, foi o percevejo do Congo. Ele era bem recorrente, então eles pedem algum produto para passar, como passar essas coisas, para os técnicos que estão ali, e eles indicam algum produto e como aplicar esse produto. Mas eu não tive oportunidade de ver nenhuma praga, sabe? Eu só li mesmo. Acredito que como já tinha passado o período, né? Nesse período de estágio, assim, na tua região, como falou, era, né, a questão do arroz, teve alguma outra cultura que se destacava, que chamou a atenção, que era período assim, de plantio, de um manejo, que exigia mais do manejo, de questão de adubação, fertilização, a questão de pragas, ou não? Uma cultura que teve aqui na região, que eu fiquei surpresa depois que eu descobri que tinha, é soja. Porque aqui na região sempre foi plantado arroz. Desde que eu me conheço por gente, eles sempre plantaram arroz na região. E eu descobri que de um tempo para cá eles têm plantado soja aqui também. Só que ela fica num local mais afastado, mais pro interior da cidade. Então, sempre que a gente passa, se tu entrar no Turvoade, por exemplo, só vai ver grande de arroz dos lados. É difícil ver soja. E daí eu percebi que eles estão plantando soja aqui também. Tem um agrônomo, não lembro o nome dele agora,
mas ele trabalha numa empresa, então ele vai prestar assistência aqui na região, por essa empresa, e de vez em quando passa lá na agropecuária, porque ele é amigo do pessoal. E ele falou que ele ia passar em uma dessas sojas de algum produtor, que eu não lembro o nome, para ver se já estava perto da época de colher, mas ele precisava ver se não tinha nada que precisava passar antes, para ver quando é que ele ia aplicar o secante nessa soja para colher depois. Então ele passou lá para ver mais como é que estava. E daí foi onde que eu descobri que plantava soja aqui. Porque para mim eu só achava que era só arroz e arroz. É legal, né? Bom, outra coisa, vamos lá. Do atendimento, das vendas, tu chegou a vender medicamentos ou não? Não, eu não podia fazer, mas eu não podia fazer a venda de medicamentos, porque se eu oferecer algum medicamento errado, que desse problema para a pessoa, ia dar problema para a empresa, ia dar problema para mim. Então, na parte de medicamentos, só quem podia vender, tanto eu quanto a estagiária, a Paula, ela também não podia vender. E daí só quem vendia era o Leandro ou alguns outros técnicos. Tem a Adriele também, só que quando eu entrei, ela estava de férias ainda. Então, quando eu estava terminando o estágio, acho que na penúltima semana ela voltou. E daí eles faziam a venda, mas a gente podia acompanhar, ficar do lado, ver explicação e essas coisas. Mas vender não podia. Não, eu pergunto porque eu já acompanhei duas bancas de estágio, que eles vendiam, faziam todo o seu procedimento, daí no final vinha o técnico, né, o responsável para, mas eles tinham essa dinâmica, daí a gente questionou, né, que até que ponto isso era válido, era correto ou não. Mas então tá. Tu comentou, né, que tu teve a oportunidade de colocar os teus conhecimentos aprendidos na escola na prática, né? Me exemplifica isso. Que tipo de conhecimento, qual disciplina, que tu lembra que tu interagiu lá na escola e chegou ali no estágio, poxa, eu aprendi isso e agora eu tô aplicando aqui. Consegue lembrar? Primeiro, do arroz, que eu aprendi na escola. Tipo, eu não peguei bem a aula de arroz, porque na época que o professor Marcos entrou na minha turma para dar aula, eu fiquei doente. Então, eu não fui para a escola até o final do ano. E daí ele mandava coisa para fazer em casa, mas ele mandou pouca coisa. Eu vi pouca coisa de arroz, sabe? Mais do que eu teria visto se fosse em sala de aula. Então, quando eu vi alguma coisa de arroz e eu perguntava, ele me explicava, eu fiquei tipo, então era isso, sabe? Era diferente, tipo, alguém te explicando sobre alguma coisa e que tu vai explicar para outra pessoa depois do que o jeito que a gente aprende na sala de aula. Porque na sala de aula eles vão te dar um slide, vão te explicar, tu vai aprender aquilo para fazer uma prova e depois tu vai esquecer, porque a gente vai mudar de assunto. Então, não é uma coisa que a gente vai lembrar depois, sabe? E daí a gente poder botar isso em prática, lendo alguma coisa e podendo lembrar do que a gente aprendeu, ajuda bastante. Assim como o tratamento de algumas doenças. Tinha gente que ela pedia remédio para alguma coisa, ele explicava para a pessoa o que era, o que para mim era bom porque eu ficava olhando. Eu não sou muito boa com doença. Então, alguém ia perguntar, ele explicava, por mais que o professor tivesse explicado na sala de aula de alguma coisa, que a gente não lembra de muita coisa. E daí a gente pode ver e falar, então é realmente como o professor falou, daí a gente vê como é que ele age nessa situação, o que ele dá para esse problema, assim como praga. O professor explicava para a gente, falava o que a gente podia aplicar, e daí a gente via como é que podia fazer. Só que tu explicando para outra pessoa, ou a pessoa te explicando, é diferente, sabe? Porque tu lembra realmente o que tu aprendeu na sala de aula. O que para mim eu acho mais fácil a pessoa me explicando assim, do que eu lendo e lembrando depois. Porque eu não consigo lembrar de uma coisa se eu não fazer e praticar um tempo. Eu vou só esquecer. Legal. Isso aí, né, é importante, né? Porque assim, é que lá é uma situação acadêmica, né? Tu tá na sala de aula, o professor tá passando ali, realmente é uma situação de vida real, né? Tá falando da praga ou de um problema que tu viu lá só na teoria, e ali é uma situação real. Mas o mais importante, até deixa assim para ti como uma dica, que eu também, o Nestor, todo mundo já passou pela questão de estar sempre estudando, é o quê? É muito conhecimento que tu vai ter teve lá na escola, tu, normalmente se for fazer uma faculdade também tu vai ter muito conhecimento, e as áreas vão ficando cada vez mais específicas. Então, tu for para uma cultura do arroz, né? Então, o que acontece? Não vai conseguir dar conta de lembrar tudo, mas, ao mesmo tempo, à medida que tu teve a situação real, tu conseguiu ter os flashes, né, da tua aula, recapitular, e tu sabe a fonte onde tem que ir buscar, né? Então, se precisar... Esse aqui eu relembro, mas tá faltando, eu preciso lembrar melhor. Tu sabe onde buscar, né? Porque tem as referências do teu professor, que é uma pessoa que pode consultar, os materiais, então... E no nosso dia a dia é assim, porque tem muito conhecimento, hoje é muito conhecimento. Então, às vezes a gente precisa, acontece, a gente
tem o básico, tem as fontes e acontece, à medida das situações, das diferentes situações e cenários que a gente vai ver no dia a dia, a gente vai lá buscar mais conhecimento, porque a gente sabe onde é que está, né, para poder consolidar a nossa prática. Então, isso é muito, por isso o estágio, ele acaba se comprovando tão importante para ti, né, porque é onde que tu consegue essas situações reais, né, do dia a dia. Aí eu vejo que tu teve essa autoria, né. Uhum. Uma das coisas que eu vi no estágio, que eu lembro de ter visto de aula, foi sobre arroz vermelho. É uma praga da cultura do arroz. Eu lembro de ter ido na aula, o professor explicado, eu li no livro e pedi, por exemplo, para um técnico me dizer algo que eu poderia usar sobre aquilo. Então, eu lembro do que eu vi, assim como o Summer Clearfield, que eu citei antes dessa cultura, eu lembro do professor ter falado na aula, eu lembro do que ele, de algumas coisas que ele falou, mas eu ainda se perguntei para ver o que o técnico ia me dizer, ver se batia, essas coisas, sabe? Se tinha alguma coisa que tinha mudado daquela época para cá, se eu aplicar. Então, ele me indicava alguma coisa, aí ele me indicou um site onde tu procura por uma praga e ele vai te dar um herbicida, o tanto que tu vai aplicar em cada cultura, ou para que esse herbicida serve também para outras pragas, para o ingrediente ativo, dose, essas coisas. É muito bom. Deixa eu ver o nome. Eu não lembro o nome do professor do SV, o Krause. Ele também é indicado o site. Só que eu preferi esse que foi indicado para mim porque ele é muito mais amplo, tem muito mais coisa e é mais fácil de pesquisar. É realmente bem bom e ajuda bastante. Legal. Outra coisa assim, ó, ali tu falou no final do relatório que eu achei bem bacana, que é a recomendação técnica, né? Tu recomendaria a questão das sementes de aveia em embalagens fracionadas, né? E eu observei que uma coisa que é em outras defesas, que eu pergunto sempre, que eu gosto de perguntar sobre essa relação com o seu supervisor e com a equipe de trabalho, porque muitos alunos eles ficam constrangidos e às vezes assim, até com um certo receio de questionar, de perguntar, né, porque a relação, a princípio, ela não se estabelece de uma maneira que eles se sintam tranquilos para isso. Pelo que eu vi, tu te sentiu bem à vontade em relação a isso e a tua equipe lá era bem tranquila para ter essa troca, né? Essa recomendação que tu bota no relatório, tu chegou a fazer para eles? Eu não fiz para eles, mas eu comentei com a outra estagiária, porque a gente sempre via o pessoal indo lá com esses produtos e eram em sacos grandes, tipo de 20 quilos, 30 quilos ou até 40 quilos. E eles às vezes precisavam só de uma pequena quantidade, ou para preencher o que eles já tinham comprado, ou só para plantar num terreno pequeno, sabe? E eles não podiam vender essa quantidade fracionada ou a granel, tipo ração, por exemplo, ração de cachorro. Qualquer outra agropecuária que a gente for aqui no Turvo, a gente vai encontrar ele, tipo, aberto, num pote, por exemplo, digamos assim, por assim dizer. E daí tu vai lá, tu compra, eu quero comprar 1 quilo de ração, 2 quilos, 2,5 quilos, sabe? E lá não, lá tinha o saco de 7 quilos, grandão, ou de 1 quilo, não tinha esse a granel, como a gente fala, para comprar, sabe? Só uma quantidade que tu realmente tá precisando. E daí a gente ainda comentou, eu e a Paula, a gente conversou e falou, eles podiam vender coisa separadinha, igual vende para agropecuária, só que quando eles foram questionados sobre isso, teve um cliente que foi lá e perguntou se eles não vendiam. E daí um dos técnicos respondeu que eles não podiam vender por causa da vigilância, eu acho, por causa de algum problema que eles poderiam ter com alguma empresa, sabe, que vai verificar como é que é vendido o produto, essas coisas. Por isso que eles só podiam vender em saco fechado, sem abrir, sem nada, ou quantidade menor. E também, de onde que eles compram esse produto, ele também só vem em saco desse tamanho, não vem em saco menor, por assim dizer. Ok, era isso. Eu agora agradeço as respostas. Novamente eu destaco a autoria, né? Fala com segurança, sabe o que fez, né? Parabéns. Passa a palavra ao Nestor. Muito bem. Parabéns pela tua segurança nas respostas. Kailane, de fato, Paulo, eu tenho que publicamente aqui dizer que a Kailane teve, de fato, essa autoria do trabalho dela. De alguma forma, eu dava uns pitacos, umas sugestões, faz um pouquinho diferente aqui, um pouquinho diferente lá, mas a autoria toda, praticamente, foi dela, né? Eu não cheguei a criar textos, frases, né? Eu só ia dando algumas dicas, algumas pistas, como ela poderia melhorar o relatório. Então, de fato, meus parabéns pelo teu trabalho, pela tua escrita. Eu acho que você, de alguma forma, aproveitou bem o relatório, o estágio em si. Eu só tenho uma pergunta, uma dúvida que eu tenho, de fato, em relação a você, do teu futuro profissional. O que tu estás pensando a partir de agora?
Tu pretende, talvez, continuar nessa área de técnica em agropecuária, ou pretende, sei lá, ter novos estudos, estudar, fazer faculdade, seguir outros caminhos? O que que tens na tua mente daqui para frente? A última vez que alguém me perguntou sobre o que eu queria fazer de faculdade, eu respondi, eu consegui ver no olhar da pessoa ela me julgando. E eu me senti realmente muito mal com aquele olhar. Porque eu nunca tinha visto um olhar desse. Não, professor, tá tudo bem. Mas, tipo, e me fez questionar o que eu queria. Eu quero continuar nesse ramo. Eu gostei. Quando eu tava na escola, tipo, eu não sei se é porque a gente se estressa muito com um negócio, que eu falei, nossa, a hora que eu terminar isso aqui, eu não quero nunca mais ver nenhuma planta na minha frente. Porque a gente, quando a gente vai estudar para uma prova, por exemplo, a gente estressa muito, a gente fica com ódio, uma coisa que a gente quer nem mais ver na frente. Eu pensava, a hora que eu terminar isso aqui, eu quero simplesmente fazer outra coisa. Mas depois que eu vi esse estágio, eu vi que não é tão difícil quanto parece, sabe? É bom, eu gostei de trabalhar com isso. E eu trabalharia. Tanto que tem uma empresa aqui no Agropecuária aqui no Turf que está precisando de gente, eu vou levar currículo lá na segunda, que amanhã tem compromisso. Então, eu realmente gostei da área. Já no quesito faculdade, eu tinha cogitado a ideia de fazer agronomia, mas eu já dispensei, porque tem muita conta. E se tem uma coisa que eu não sou muito boa, é conta. Mas, tipo assim, a gente aprende, não aprende. Tem umas contas que não faz sentido para mim, que não vai entrar na minha cabeça. Tem umas coisas muito difíceis. Então, eu até cogitei a ideia de fazer agronomia, tava pensando assim, ainda tô pensando, vou ver o que eu faço. Ou direito, porque eu gosto muito de direito. Sempre pensei em fazer direito. E eu gosto de ler, porque assim, tanto leio, eu gosto de ver esse tipo de assunto quando eu tô em casa. Eu vejo alguns crimes, documentários, essas coisas, sabe? E eu gosto de ver esse tipo de coisa. Então eu tava bem separada, porque é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Tipo, direito e agronomia são bem diferentes, sabe? Não é uma coisa, se não der isso, pelo menos vai dar isso. Não, são diferentes. Aí eu tô vendo muito o que é que eu vou fazer ainda. Mas eu quero fazer uma faculdade que eu goste, porque eu não quero estudar uns 5 anos 4 por uma coisa que eu não vou gostar de trabalhar no futuro, sabe? Tipo, que eu vou levantar de manhã para ir trabalhar, para fazer aquilo, eu falo, nossa, outro dia que eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer uma coisa que eu realmente goste e que eu vou gostar todo dia de levantar e fazer aquilo. Aí eu ainda tô vendo isso. Muito bem, parabéns, gostei demais das suas respostas, e isso que eu digo assim, nunca para, tá? Se tiver oportunidade, se puderes continuar estudando, beleza, mas tu tocou num ponto central, fazer o que tu gosta. Eu acho que esse é o caminho, né? Eu hoje me sinto bem, eu não tive dúvida na época que eu optei por fazer o curso de agronomia, e hoje eu estou, né, desde que estava formado até agora, me sinto bem nesta área. Então, acho que isso é uma das coisas mais importantes, é se sentir bem. Então, quando alguém fala, às vezes, assim, eu fiz o curso técnico em agropecuária, mas não segui a área. É uma situação, é bem comum isso acontecer, né? E tem alunos que seguem outros caminhos e que acabam gostando mais e se realizando depois. Então, eu jamais farei julgamentos. Eu vi vários alunos indo para caminhos bem distintos, bem diferentes, né? Mas são pontos de vista, né? Quem sou eu para poder ou querer julgar alguém? Isso não faz sentido. Mas tá bom. A partir desse momento, então, como é praxe, a gente tem que fazer a avaliação da tua apresentação e do teu relatório. E, professor Paulo, eu acho que uma sugestão, até para ficar gravado por enquanto, que daqui a pouquinho a gente para a gravação, eu sugiro que a gente faça essa avaliação de forma conjunta, na sequência, e aí eu posso encaminhar diretamente essa avaliação feita para a coordenação de extensão, porque tem duas possibilidades, né, que já foram nos alertados, né, de que cada professor, membro da banca, orientador e mais um membro específico, enviem à coordenação de extensão a nota específica, né, do seu ponto de vista. A outra forma é fazer isso em conjunto, né, e aí depois eu posso encaminhar isso para a coordenação do curso, juntamente com a gravação dessa apresentação e juntamente com o relatório da Kailane após as correções sugeridas por você, professor Paulo. Pode ser assim? Beleza, então. Então, a partir de agora, eu já vou parar a gravação, acho que a parte da avaliativa a gente não precisa gravar. Tem mais algum comentário, Lidiane, queiras fazer em relação à coordenação do curso, de extensão, perdão?
Não, professor, nenhum comentário. Só aguardar mesmo os documentos da Kailane, parabenizar pela apresentação, tá? Obrigada. Apesar do nervosismo inicial, foi super bem, parabéns, tá? Professor, acho que eu encerro também a minha participação, né? Tá certo. Tá, e às 4h30 eu volto contigo, Paula, às 16h30.